Bem-vindos ao Falar Demais. Hoje tem comigo Afonso do Brás, bem-vindo! Olá, muito obrigado, muito obrigado. Estou super entusiasmado para estar aqui. Aliás, quando me disseram o nome aqui do podcast, eu disse logo que sou a pessoa perfeita, porque como dá para ver pela minha voz, eu adoro falar demais, por isso vai ser muito giro. Falar Demais, com Inês Bento, na RFM. Isto é uma conversa de amigos, na verdade, não é? Completamente, só que desta vez está a ser filmada. Acho que temos de ter esse cuidado. Para não correr mal, não é? Para não descambar. Tens segredos? que não Eu tenho, possam mas, eu ser te conto, mas revelados. o problema é que eu te conto tudo, por isso tu vais saber e as pessoas vão saber. Mas E assim é mais giro. Não ficas chateado comigo depois? Não, nada. O que é que te faz falar demais? Olha, o que me faz falar demais, eu acho que falo demais em tudo o que tenho na vida, porque eu vivo com muita intensidade as coisas, por isso, quando são, por exemplo, projetos meus, eu falo imenso, todas as semanas tenho um projeto diferente que quero começar, e falo imenso sobre todas essas coisas. A música é sempre aquele projeto principal que gosto sempre imenso de falar, vai seguir esta música e fiz isto e tive com aquele artista e essas coisas todas, por isso eu acho que a vida em geral faz-me falar muito e mais do que os temas, é também com quem o fazer. Amigos, família, eu aí falo e não me calo. Estás sempre muito entusiasmado com a vida e eu acho que isso também se nota quando falamos contigo e tu falas do que te deixa entusiasmado, não é? Sim, eu acho que eu às vezes até tento não o fazer demasiado porque eu tenho muito medo de criar demasiadas expectativas nas pessoas. Porque eu tenho esse problema, vai ser incrível, e depois por muito que seja muito giro, se calhar já crio uma expectativa altíssima nas pessoas e tenho de me aprender também a defender um bocadinho nesse lado. Mas não consigo, é que eu começo a falar e estou tão entusiasmado com as coisas que começo a falar e fico várias vezes rouco. Mas eu gosto desse tipo de comunicação assim mais agressiva, mas no sentido positivo, porque acho que é o melhor que há, estarmos a partilhar experiências e histórias e projetos uns com os outros, acho que é o melhor que há. Principalmente com essa alegria e com esse sorriso que tens sempre e que é Sempre. tão característico. A imagem de Marga, isso nasceu comigo. Tu tens essa noção, que passas essa energia. Eu tento também um bocadinho passar. Aliás, mesmo o meu projeto é uma coisa que eu digo sempre quando estou em palco, que é, eu não sei se as pessoas sabem ou não, mas à medida que vão ouvindo as minhas músicas percebem que eu não tenho coisas tristes, eu não canto sobre temas tristes, porque eu gosto muito de puxar por esse lado mais positivo. E acho que todos nós, muitas vezes, temos assim certos momentos em que batalhamos um bocadinho mais com o psicológico, e a nossa geração então tem muito isso. Eu acho que uma boa forma, e até que eu aprendi, uma das maneiras que eu aprendi de gerir um pouco isso, é manter essa parte mais positiva. Ou seja, porque eu acho que se nós formos dizendo a nós mesmos que as coisas não estão assim tão bem, ou que estou num dia menos bom, eu acho que as coisas necessariamente começam a caminhar para esse lado. As energias começam a desviar um pouco mais para esse lado. E por isso eu estou sempre feliz, para evitar esses lados. Então, quando te acontece assim alguma coisa menos boa, quanto tempo é que ficas mais ou menos nesse estado mais negativo e fazes o chip? Quanto tempo mais ou menos é que te permites? Eu ainda estou muito em construção, porque eu tenho muito aquela coisa, e acho que, lá está, é uma coisa que eu acho que nós temos muito, que é as vitórias, ok, bom, mas quando são derrotas ou algum comentário menos positivo, é o fim do mundo, e pensamos muito mais nesses momentos do que nas coisas pesa boas. mais. Sim, eu acho que sim, acho que é muito essa expectativa que nós até criamos de nós mesmos e depois também vamos sentindo que as outras pessoas criam do projeto, nomeadamente da música, por isso eu sinto que tenho vindo a reduzir esse tempo. Ou seja, eu ainda passo um pouco mal, por exemplo, se uma música entra na rádio e começa a passar muitas vezes, eu fico feliz, mas o que é que vem a seguir? E se, por exemplo, a música não entra ou corre menos bem, eu fico, o que é que eu tenho de melhorar? E acho que esse processo demora um bocadinho mais a sarar essa... E depois tens estratégias, acho que mencionaste isso, estratégias para quando te sentes um bocadinho mais negativo para mudares aí o chip para o lado positivo. Sim, olha, eu acho que por um lado é não pensar tanto do ponto de vista negativo. Relativizar, não é? É isso mesmo, é relativizar um pouco e desabafar. Eu acho que falar demais sobre temas não é... Muitas vezes as pessoas associam algo pejorativo, a palavra demais, porque é demasiado. Mas eu acho que demasiado pode ser muito bom, especialmente quando há escassez dessa coisa. Eu acho que isto de comunicarmos e de falarmos e de termos orgulho nas coisas que nós fazemos e apresentamos, eu acho que é ótimo, porque por um lado eleva-nos a nós e ao dia-a-dia que vamos tendo e às pequenas vitórias que vamos tendo, e por outro lado acho que também serve de exemplo para as outras pessoas que pensam, isto é de facto, podemos ser mais assim, podemos ter mais este orgulho nas nossas coisas, não é mau nós falarmos sobre as conquistas que vamos tendo. E também das derrotas, porque se calhar acabamos por desconstruir e perceber que se calhar foi um timing, se calhar o erro
pode não ter sido assim tão grande como nós já estamos a imaginar na nossa cabeça, não é? Sim. E conseguimos desconstruir um bocadinho para as coisas não terem tanto peso e lá está, relativizar, ajudar a relativizar. Sim, eu acho que uma das coisas que veio meter este tema todo um pouco em voga é a parte das redes sociais, porque nós só publicamos as partes boas e as vitórias e deixamos de comunicar as partes menos boas. Também existem. Claro, e faz parte. As pessoas não estão a mostrar essa parte, até porque, como tu dizes e bem, se começamos a ir por esse caminho, depois é Sim. quase uma bola de neve. E eu acho que depois acaba por se entrar numa bola de neve em que é tudo bom, tudo bom, tudo bom e não se fala das coisas menos boas que vão acontecendo a toda a gente porque faz parte e porque é a vida. E eu acho que isso depois também não é bom. Não é, ou seja, a percepção que as pessoas têm da nossa vida, eu acho que é muito menos importante do que a estabilidade emocional que nós temos com essa mesma vida. Por isso eu acho que é super importante ir desabafando. Olha, hoje tive um dia menos bom, hoje aconteceu isto, aconteceu aquilo, e trabalharmos assim em conjunto e vamos-nos ajudando. Sim, para as pessoas também não se sentirem sozinhas, para perceberem, ok, esta pessoa também tem problemas, Claro, não estou sozinho, porque de repente chegamos às redes sociais, é tudo perfeito. É isso. Esta pessoa já conseguiu ser super produtiva neste dia, já conseguiu treinar, já conseguiu trabalhar e ainda conseguiu fazer isto e aquilo, e estar com os amigos, como é que eu não consigo? É isso. Porque se calhar o que foi mostrado foi só esse lado. Exato. E se calhar foi um dia que foi uma exceção. Sim, ou foi uma junção de dias para montar e fica um dia... Exatamente. É isso, eu acho que nós devemos conseguir tirar um bocadinho esse pano das redes sociais e da perfeição da vida das redes sociais, que efetivamente não é perfeita e ainda bem que o é, porque eu acho que uma vitória... Nós saboreamos muito mais uma vitória quando temos de trabalhar para ela e quando vão havendo obstáculos pelo caminho. Eu acho que faz parte o caminho não ser sempre a direito. Sim, se fosse muito fácil de conquistar Não também tinha piada dávamos por nenhuma, garantido. Sim, não exato, era? exato. Eu no dia em que chegar ao meu arena, eu vou saber que lutei imenso para chegar ali. E vais tive chorar. Muitos nãos. Eu choro sempre, isso aí já é... mas sinto imenso que vou, lá está, estou a manifestar. É uma coisa que eu não fazia, por exemplo, eu não manifestava nada, eu agora manifesto também demasiado, porque eu antes diria, não, o meu arena nunca vai acontecer. E agora fiquei orgulhoso de mim, porque agora disse, olha, um dia vou ao meu arena. Verdade. E acho que se acontecer, e quero muito que aconteça, eu acho que parte da felicidade com que eu vou entrar e o choro que vou ter em cima daquele palco não é só por ver as coisas boas que foram acontecendo, é por ver os nãos que aconteceram, as letras que naquele dia não consegui escrever, as melodias que não consegui compor. Eu acho que isso tudo... A música que não entrou na rádio, que tu querias Exatamente. que tivesse entrado. Eu acho que é isso que... Ou o fim de relacionamentos que depois levou àquela música, que agora aquela música está a ser cantada pelas pessoas. Eu acho que é isso. Acho que estes pequenos obstáculos na vida, estes percalços, acho que é o que fazem com que depois valha tudo muito mais a pena. Tu em miúdo também eras assim comunicativo ou foi uma coisa que foste desenvolvendo? Acho que fui desenvolvendo. Eu acho que aí a advocacia ajudou muito. Porque Pois é, que eu imagino-te em miúdo a seres mais tímido. Era, porque eu sou uma pessoa reservada, ou seja, depois sou muito, até mais... reservada, é... Não, até, acho que mais em família, isto por acaso foi uma coisa que eu comentei recentemente, que eu acho que em família sou mais reservado do que com amigos, e depois aos poucos, pronto, vou tendo essa abertura e vou também conversando mais e expondo mais as coisas, mas sim, eu acho que em miúdo eu era mais calmo, e se calhar não era ser mais calmo, mas acho que falava de forma um bocadinho mais contida e ia tendo o meu espaço. E acho que agora a junção entre os 4 anos de advocacia, em que estamos constantemente a treinar a argumentação, e depois este meu egocentrismo de querer estar em cima de um palco com as pessoas a olhar para mim e a bater palmas, acho que a junção fez com que gostasse imenso de falar e de comunicar, e é das partes até que eu gosto mais. Não só a parte de estar em concerto, como a parte de estar no meu quarto a escrever uma música. Eu vejo tudo isso como um exercício de comunicação, que é qual é a mensagem que eu quero passar, qual é a história que eu quero contar. Sem dúvida. E mesmo vocês aqui também na rádio, eu acho que é esse poder de comunicação, que ainda por cima tu tens imenso, eu comento isso imensas vezes, pá, que acho que é incrível e é um dom. Obrigada. E acho que é incrível ver malta jovem com todo este arcabouço de comunicação, eu acho que é incrível. E que quer muito contar histórias. E acho que é isso que passa com o tempo, são as histórias que vamos contando das coisas que vivemos. Eu estou super poético hoje, Eu estou a adorar. mas eu acho que eu contigo fico assim, fico sempre bem poético. É uma inspiração. É uma inspiração. Vamos aí à advocacia. Quando tu estudavas Direito havia muito barulho de fundo? Havia imenso, e essa foi uma altura meio complicada. Por acaso acho que, olha, isto vai ser um tema que eu nunca falei.
Eu na altura da... Barulho de Fundo é o nome do teu álbum. que é o nome do meu álbum. Deixar aqui... Exatamente, aliás eu adorei o trocadilho. Mas eu na altura da faculdade, naqueles 4 anos, eu tive ali alguns percalços mais da parte psicológica e alguma ansiedade, porque sentia que estava a fazer algo que queria e que era o meu percurso académico, que era o que fazia sentido fazer, mas que não era aquilo que eu depois queria fazer da vida. E foi Não te algo... sentias preenchido. Sim, e foi Ou algo que começaste a perceber que ocupou... não te ia preencher. Exatamente, e é assustador porque é uma coisa tão séria e tão marcante na nossa vida e que vai criar uma rotina. E eu depois comecei a ver que aquilo ocupava imenso tempo e é normal, é um curso como qualquer outro, e a advocacia então depois também tem muitas horas de estudo envolvidas. É exigente? Sim. E sentia a música a ficar um pouco para trás e comecei a ter aí alguma ansiedade do género, como é que eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Surgiu então uma banda na faculdade com outros alunos juristas, e acho que isso foi ajudando, foi sempre havendo um barulho de fundo, foi sempre havendo música, vontade de compor, de poder cantar e de ir para estúdio gravar, inicialmente com amigos e numa banda, assim, num cariz mais... Não vou dizer amador, porque eu acho que aquilo tinha uma qualidade muito gira, nós experimentávamos muito e é aquela altura mais inocente, em que juntávamos os trocos para ir gravar. E pronto, mas acho que foi a partir daí que se foi criando esta vontade de perceber que, apesar de haver um curso de Direito pelo meio, e depois 3 anos como advogado, a música nunca deixou de ser uma vontade crescente. O que acho que foi o sinal que eu precisava para depois largar essa vida e vir para aqui ter contigo. Os teus amigos que pertenciam a essa banda seguiram música, nem por isso? Sim, olha, eu esta semana vou ver um concerto de alguns deles, que eles têm uma banda. Ok, mas na mesma exercem advocacia? Ou... Sim, olha, um é professor Ok. de Direito, outro está também ligado mais à área da política, e por isso sim, continuam todos assim, todos ainda... cada um com a sua profissão, mas ainda ligados pela música, o que eu acho também é uma das coisas boas da música, é que acho que quebra um pouco barreiras no sítio onde acabamos por encontrar, e acho que é ótimo. Aliás, na altura em que eu era advogado, havia uma coisa que era o rock and law, que era os advogados todos que uma vez por ano se juntavam com as bandas do escritório Que giro. e que tocavam e depois tinham um cariz solidário, o que era ótimo, e lá está, barulho de fundo sempre presente. E é muito giro ver que os teus amigos continuam a ir aos teus concertos e a apoiar-te, os teus colegas também de Direito. Sim, Não é? e essa parte é giríssima. Aliás, há uma música muito específica do meu concerto que se chama Amanhã e que é uma música que fala exatamente dessa passagem do direito para a música. E aliás, no Capitólio, no concerto que dei no Capitólio, agora no fim de 2025, o tempo passa rápido. Em novembro. Sim, em 15 de novembro. É verdade, sim. E eles estavam lá todos e foi incrível estar ali a cantar e estar a sentir que aquilo que eu cantava só para mim, do género, deixa lá ver como é que eu vou conseguir fazer isto e sair de uma área para a outra, agora estar ali de peito aberto a cantar às pessoas e elas verem essa transformação. Sem dúvida. Foi essa noite então, esquece, continuo a guardar como das noites mais felizes da minha vida. E já vamos aí. Os teus amigos, pronto, que não são advogados, ainda te pedem alguns conselhos, ainda te fazem perguntas na área do direito? Fazem. Imagina, eu especializei-me em Direito Imobiliário. Exatamente. Que ainda por cima aqui na nossa bonita cidade de Lisboa, sabemos estamos como é que isto está, não é? Numa altura de idade, não é? Que estamos a adquirir casas ou... Sim. Precisamos imenso desses conselhos. Exato, e nem que seja para ajudar ali a ler os contratos de arrendamento ou os contratos de compra e venda. Ainda te pedem. Sim. E eu gosto também, porque eu gosto de não me desligar do direito. Porque sempre tive gosto também em fazê-lo, ou seja, eu não odiava aquilo, eu gostava da minha rotina como advogado, prefiro esta, mas é bom conseguir ir mantendo, até porque me ajuda muito, enquanto letrista, enquanto compositor, continuar a ter este tipo de impulso e de exercícios mais criativos, porque fazer um contrato acaba por ser, é um pouco burocrático, mas tem sempre ali alguma criatividade nas cláusulas e isso. E eu continuo a gostar também de ter isso porque me treina, de certa forma, para este lado. Giro, sempre a ver o lado bom das coisas. Sempre, mesmo quando me apetece zero fazer um contrato, mas calma, isto vai-me ajudar. Estavas a falar que continuaste a trabalhar a música enquanto estudavas Direito, mas nem sempre estudaste música, ou seja, tu começaste a ser autodidata. Sim.
Tu não pedias aulas aos teus pais de guitarra, de nada, de canto? Isto é engraçado, porque nós somos amigos e eu vou dizer uma coisa que tu não sabes sobre mim. Eu, antes de pegar numa guitarra e começar esse lado mais autodidata e a compor, eu sou o mais novo de 4 irmãos. E os meus pais tinham esta ideia engraçada de nos meter na música, ali com a ideia de ver se os 4 criavam ali uma bandinha de família, o que era engraçado. E por isso o meu irmão mais velho toca piano, a minha irmã toca guitarra, o meu irmão foi para a bateria e faltava eu. E o objetivo era eu ir para um instrumento de sopro, só que eu era muito pequenino e experimentei saxofone, trompete, trombone. Não, experimentei saxofone, flauta transversal, só que não saía som nenhum, porque aquilo era enorme e eu estava ali meio desengonçado. E depois fui experimentar a clássica flauta de bisel que se toca nas escolas. Sim. E havia flautas de imensos tamanhos e eu comecei a tocar e saiu o som. E eu pensei, olha, é isto. Por isso, eu andei 5 anos na escola de música a aprender flauta de bisel, que é um instrumento que hoje em dia gozam comigo os meus amigos e eu percebo, é super aceitável. E tive orquestra, cheguei a atuar no CCB e no Coliseu dos Recreios a tocar flauta. Ok. Portanto, já viste, logo aí eu já era extremamente estiloso. Mas não formaste banda com os teus irmãos? Não, porque como temos idades diferentes, foram largando o instrumento, como eu também acabei por largar a flauta. Até porque percebeste que era a guitarra que chamava a atenção das raparigas, Cá mesmo está. que às vezes não resultasse, não é? Exato. Imagina a tal história com que tudo isto começou, de eu estar no verão com aquele grupo de amigos em que havia um rapaz a tocar guitarra e a rapariga de quem eu gostava, que estava lá, não quis saber de mim o verão inteiro, só quis saber do rapaz. Claro. Portanto, eu estar lá com uma flauta ainda era pior, não é? Por isso eu só voltei para casa e peguei na guitarra da minha irmã, que tinha tido aulas anos antes, e comecei a aprender. Fui à internet, pus GNR Dunas, que é aquela clássica música para começar. Claro. E pronto, e começou a partir daí. Depois comecei a ir cantando, ao início covers em inglês, e depois comecei a escrever as minhas músicas e a coisa foi avançando. Só aqui um parênteses, que há muitas pessoas que perguntam, mas porquê que aprendemos a tocar a flauta na escola? Porque é um instrumento mais barato para podermos ter o primeiro contacto com a música. Sim, e é muito intuitivo também, ou seja, aquilo Sim. também aprende-se com uma relativa facilidade. Mas sabes que eu sofro com uma coisa, porque eu adorava, porque foram 5 anos, foi imenso tempo, e eu tocava mesmo bem na altura. Eu lembro que tinha tinhas depois as audições e eu tocava e aquilo eram páginas e páginas. Não, mas não, imagina, eu tenho zero, zero. Eu também tocava super bem a música da Celine Dion, que foi a única que eu aprendi. Não, é que imagina, eu até podia estar a gabar de uma coisa boa, mas dizer eu tocava mesmo bem flauta é péssimo. Mas eu lembro-me que na altura tocava aquelas músicas mais complicadas e aquilo, hoje em dia, tinha-me dado imenso jeito e irrita-me imenso, porque eu acredito que isto há de acontecer um dia. Alguém há de ouvir esta entrevista e um dia eu vou chegar a uma entrevista e vai estar lá uma flauta para eu tocar. E eu adorava dar ali um concerto, só que eu já não sei, porque eu como parei, se calhar numa altura da vida em que nós ainda estamos a receber muita informação, esqueci por completo, eu já não consigo tocar nada, nem aquelas mais simples que toda a gente toca, do Titanic e isso. Já não consigo tocar nada. É essa da Celine Dion. Exatamente. Que eu aprendi. E isso que ainda sabes. Achas? Já não, ok. Claro que não. É que é mesmo chato, é que eu adorava, porque imagina isto, um concerto, e do nada estava ali a banda, ali um groove mesmo giro e começava eu a solar com uma flauta. De repente tiravas uma flauta do bolso. Não era incrível? Eu acho que isso resultava. Olha, redes sociais, eu acho que isso ia resultar Tens super que ir bem. treinar. Tenho que calhar, voltar. se voltares a dar um Sim, ano. mas as pessoas em minha casa e os vizinhos vão se passar, porque aquilo é extremamente irritante. Portanto, quando tu queres aprender a guitarra, não há a hipótese de ir para aulas, como andaste na flauta? Havia, só que naquela altura da vida já não me pareceu ser prioridade. Aliás, até mais facilmente fui para aulas de canto, que comecei a ter. Ok. Tempo depois comecei a ter aulas de canto, porque eu cantava, não é que agora cante super, hiper, mega bem, mas eu na altura cantava mesmo muito mal. E eu só cantava nos jogos de futebol e pronto, e era mesmo super desafinado. Do Sporting. Sim, é verdade. Aliás, eu trouxe aqui os ténis para dar aqui um apoio. Mas não cantava e o canto, enquanto que a guitarra veio dessa vontade de agradar à tal rapariga e de começar a tocar e ganhar esse gosto, eu ainda hoje não sei porque é que comecei a cantar. Porque eu não tinha nenhum estímulo para o fazer, simplesmente estava a tocar e
comecei a experimentar e a tentar e depois comecei a achar piada mais por me aperceber que tinha ali um mecanismo de contar histórias, ou seja, mais uma vertente para falar de mais. E acho que isso foi ótimo. Então, quando é que tu percebeste que querias mesmo seguir música? Quando é que percebeste que fazia sentido? Eu diria que isso continuar a foi cantar? 2 anos depois, a começar a tocar e a cantar, 2017, ano em que vou ao The Voice. Exatamente. E aí, quando começo a ter ali os primeiros momentos com as câmaras, com o público, a ouvir as palmas, a teres aquele reconhecimento e aquela aprovação de este miúdo até tem jeito, até Então consegue. foi só aí, não foi quando te inscreves para o The Voice, foi? Não, aliás, eu acho que eu lembro-me que me inscrevi, mas foi meio na brincadeira. Eu não tinha muita coisa de ir ao programa. Acho que até tive ali alguns amigos que me impulsionaram a ir, porque eu não tinha muita coisa de ir ao programa, mas adorei a experiência. Sim. Adorei. E pronto, e acho que é isso que eu trago daí. Trago esse bichinho de fogo. Aquilo que eu acabei de sentir ali em palco, eu quero voltar a ter outra vez. E por isso comecei a escrever as minhas músicas. Foi tudo mais ou menos nessa altura. Então, se tu não tivesses ido ao The Voice, podias não estar aqui hoje? É possível, é possível. Ou se calhar é o destino e vinha cá parar de outra forma. Exato, ia acontecer outra coisa que te ia mostrar que no palco... Ou se calhar estava aqui não como músico. Se calhar calhar. tu podes trazer aqui um advogado. Pois posso. É uma ótima pessoa para falar demais. Começa aqui a falar. Escolhes uns temas. Olha, eu tenho dúvidas sobre isto. E começas assim a falar sobre... E ele começa-te a explicar. Olha, era bem giro. E vai falar demais com certeza. Certo. Eu sei que a tua família te pediu para ponderar quando fazes essa mudança de seres advogado para a música, mas e hoje em dia, o que é que te dizem? Imagina, eles na altura pediram-me para ponderar, mas eu tive muita sorte. Tive muita sorte e tenho muita sorte na família que tenho, e nos amigos que tenho e nos chefes e colegas de trabalho que eu tinha na altura, porque nunca houve um momento em que me tenham dito, epá, não vais, isso é uma parvoíce, não vais. Houve sempre apoio e acho que isso ajudou muito, porque se eu não tivesse esse apoio, a decisão ou tinha demorado muito mais, ou se calhar não a tinha tomado. E eu acho que a maneira que eu tive, a muleta que eu tive de ir convencendo as pessoas e a tê-las do meu lado, foi mostrando as músicas. Inicialmente Marido e Mulher e Amanhã, foram as 2 primeiras músicas que eu fiz, e fui mostrando esses temas, e acho que as pessoas iam ouvindo e pensavam, ok, até percebo que queiras tentar e ir em frente, porque isto está giro. E por isso as pessoas apoiaram de início, sempre obviamente com algumas reticências, e acho que faz parte. Eu também, se o meu filho quiser ir para a música, eu obviamente que vou sempre aceitar e deixar, até porque que lata que eu teria, não é? Em não o fazer, mas percebo a preocupação de um pai, porque não é uma área propriamente estável. Eu estava numa área já estável, a trabalhar há 3 anos e já a receber de forma estável, com uma rotina estável, e largar tudo isso, se é assustador para mim, ainda mais é para pais que acabam por não serem eles acabam por não ser eles a tomar a decisão. Por isso estão ali de fora a ver um bocadinho o barco a abanar e eu percebo que possa assustar. Sofrem imenso pelos filhos, portanto Sim. é natural. Mas agora disseste isso, sofrem pelos filhos, agora passou-me um flash dos meus pais no Capitólio super entusiasmados. Felizes, claro. Sim, e por isso é isso, eu acho que hoje em dia estão felizes, apoiam imenso e sabem que foi a decisão certa. E é muito curioso que tu, quando começaste a lançar as tuas músicas para o público, tu já tinhas o teu álbum todo escrito. Sim, Isto aliás, é incrível. o Covid aí ajudou imenso, Verdade. porque do nada eu saio de um escritório onde estou grande parte das horas do meu dia e estou em casa, o mundo está meio parado, há menos trabalho e eu, olha, estou com tempo para escrever. E o Barulho de Fundo, o meu primeiro álbum, surge grande parte na altura do Covid e acho que é um álbum que nota-se que eu tive esse tempo, porque como fui tendo o meu tempo, o mundo todo parado, eu em casa com a guitarra, é um álbum que acho que é muito mais de cantautor do que este segundo. Este segundo está mais vocacionado, é um álbum já mais adulto, já mais assim maturado, e já também focado em algumas coisas que eu sei que são importantes para a indústria, focado na rádio, focado na expectativa que as pessoas criaram do meu projeto entretanto, mas esse primeiro álbum é o miúdo da guitarra. É o miúdo da guitarra a tocar, a escrever, são letras muito maiores. E eu acho que isso é giro, acho que é um álbum que vai sempre acompanhar muito de perto, e quando chegou o momento de o lançar e de dar os primeiros concertos, foi um sonho tornado realidade, porque foram muitos anos a cantar aquelas músicas para mim e do nada cantá-las para outras pessoas é especial, e então quando as começas a ouvir a elas a cantar, é a Ainda melhor mais sensação do mundo.
é melhor. Eu gostava também de falar sobre isso, porque a primeira vez que tu pisas um palco para dar um grande concerto, eu fiquei de boca aberta. Eu conheço-te, E tu mas estavas lá. eu estava lá. Eu fiquei de boca aberta porque foi tudo, Afonso. Foi a tua postura, foi a tua alegria, foi o estilo, a roupa, isso tudo conta. Eu não sei explicar, mas eu olhei e eu pensei, este menino nasceu para o palco. Tu tens uma capacidade performativa incrível. Tu tinhas esta noção. Tu enches um palco. Eu acho que parte desse enchimento é pânico. Acho que eu ando ali a correr de um lado para o outro e ajuda-me a estar em constante movimento, porque é tanta coisa em que tu tens de estar concentrado, saber as letras, saber os timings de entrada, falar com as pessoas, ter atenção ao alinhamento, estar ali com a banda e a receber instruções às vezes de tempo e essas coisas todas, em que tu tens de estar super focado, mas ao mesmo tempo tens de estar com uma liberdade absurda. E são sentimentos que são tão contrários e ali no momento com uma adrenalina tão grande que tu estás a explodir. E eu acho que a minha forma de trazer isso cá para fora e deixar isso sair é começar aos saltos e a correr e a gritar e a pedir palmas e a cantar. Acho que é uma coisa, é o Afonso do Brás. Ou seja, não é o Afonso de casa, é diferente. E eu acho que é engraçado ver essa diferença. Mas tu não sabias que serias assim em palco. Não, eu achava que entrar em palco e que ia cair para o lado. Aliás, eu a primeira vez, entre todos os meus concertos, eu costumo entrar a correr para Exatamente. o palco. E isto começou... Acho que já não podes perder isso. Agora tem de ser sempre. E isto começou, não foi planeado, isto começou porque no primeiro concerto, nas Festas do Mar, em que ainda por cima a seguir a mim era o Rui Veloso, e aquilo estava cheio com pessoas para ouvir o Rui Veloso, por isso foi ótimo a mim poder também ir buscar um bocadinho da atenção dessas pessoas todas. E eu lembro-me de estar fora do palco e já estar a banda a tocar e estar a receber no meu auricular a dizer: Afonso, é para entrar, estás pronto? E eu do nada tenho uma quebra de tensão gigante, estou assim meio, ok, é agora, porque foram anos e anos para aquele momento, aquele segundo que cai-te tudo em cima e eu meio imóvel, e agora? E eu pensei, eu ou entro a correr ou não vou. E eu simplesmente entro disparado e depois estás lá à frente e já tens de fazer o que tens de fazer. E eu lembro-me de entrar a correr e foi uma coisa que para mim foi uma tática de sobrevivência, do género, ok, pá, tenho de conseguir fazer isto, vamos e depois já se vê. Mas que se tornou entretanto uma imagem de marca, o entrar logo a correr e super animado, e agora hoje em dia eu entro a correr porque o que eu mais quero é estar em palco, vou louco. Estavas a falar que isso é o pânico a falar, quem te ouvir falar parece que estás ali tipo barata tonta, não. Tu Sim, sabes como estar em palco, sabes em que momentos é que puxas pelo público, tu tens mesmo uma capacidade que eu não estava à espera também por te conhecer, por saber o teu histórico, não é? Eu sabia que tu não eras um rapaz que tinhas crescido a pisar um palco desde miúdo, percebes? E de repente, não sei que expectativa é que eu tinha, acho que não tinha nenhuma, e foi surpreendente de forma bastante positiva. Mas isso deixa-me mesmo muito feliz. Aliás, mais do que as pessoas dizerem cantaste bem, as músicas são giras, para mim é dizerem, olha, não estava nada à espera. Foi um ótimo concerto, porque eu acho que eu tenho muito essa ideia. Esta frase em português não faz muito sentido, mas eu continuo a dizê-la porque para mim tem algum significado, que é, eu não quero dar concertos, eu quero dar espetáculos. E eu acho que há uma diferença considerável nisto, que é a parte do entretenimento. Tu és o nosso Harry Styles. Eu adorava. Aliás, já disse isso na rádio, sim, acho mesmo. E nós inicialmente, quando criámos o projeto, porque Harry Styles é sem dúvida uma das minhas influências e referências. A nível musical, sem dúvida, se bem que o meu projeto é necessariamente mais português, mas a parte toda visual, eu gosto mesmo imenso dele, acho que aquilo está um projeto incrível, já ouvi várias vezes ao vivo, e essa energia que ele passa, eu também fui beber um bocado disso, porque ele próprio entra sempre super animado e a correr e assim a mexer-se, e eu adoro isso, eu adoro essa liberdade e essa felicidade que ele transmite quando está em palco. E acho que essa é uma ótima forma de servir as músicas, porque eu também, apesar de ter algumas baladas, depois também tenho músicas que são muito animadas, e eu acho que poder estar a servir essas músicas, a correr pelo palco e a meter-me com as pessoas e a saltar e a pedir palmas, eu acho que torna o momento muito mais especial e muito mais espetacular. E acho que isso é ótimo. E não comprometes as músicas, portanto está tudo... Eu, se calhar, se não te conhecesse, e se calhar algumas pessoas ali pensaram que tu já tinhas feito N concertos, percebes? Sim,
Imagina, eu também acho, quando acabei aquele concerto e saí, eu também pensei, o que é que acabou de acontecer? Porque eu estava à espera, eu tinha-me preparado e trabalhei muito e estava à espera que corresse bem, mas não estava à espera de sair dali com aquela sensação de forma tão clara de é isto que eu quero fazer da vida, adorei. Porque eu sempre achei que eu ia ser mais o rapaz músico que ia gostar de estar no quarto a escrever e a compor e que depois o cantar ao vivo era necessário para poder continuar a escrever e compor. Mas entretanto isso meio que se inverteu. Eu agora adoro mesmo essa parte toda de estar em palco porque sinto-me mesmo bem lá. Eu acho que essa é parte do segredo, tu sentires-te bem em palco e pôres de lado todo esse nervosismo e ansiedade e expectativas, isso tudo de lado e só aproveitares e estás com as pessoas, eu acho que é meio caminho andado para conseguires gostar mesmo muito de fazer, neste caso, aquilo que faço. E eu acho que nasceste mesmo para o palco, mesmo. Vamos voltar só aqui um bocadinho, outra vez à parte da escrita. Uhum. Tu escreves também para outros artistas. Uhum. Tu tens algum método? Lá está, já tinhas o teu álbum todo escrito, tu és muito rápido na concretização de músicas que queres escrever, pelo menos eu tenho essa percepção. Sim, eu sinto que com o tempo estou a ficar menos rápido. Ok. Por um lado, porque acho que estou a perder a tal inocência, que é uma pena e que eu gostava, aquela inocência mais de vou escrever sobre isto e começar. Eu acho que hoje em dia eu já penso, ok, vou escrever sobre isto, mas calma, eu já sei que isto funciona melhor, por isso vou por aqui. Pensas em várias camadas também. Sim, e acho que isso atrasa um bocadinho o processo, mas por outro lado acho que fica mais concretizável. Ou seja, acho que entrego um melhor trabalho e um trabalho que consigo moldar à pessoa para quem estou a escrever. Porque eu quando era pequeno, e na altura dos Morangos com Açúcar, isso eu adorava a ideia de poder representar e ser ator. Nunca experimentei, porque acho que tenho zero jeito. Só então decorar guiões, esquece, eu já as minhas músicas para as decorar é uma confusão, então decorar guiões não dava. Mas encontrei uma parte de representação no processo de escrever para outros artistas. Porque eu sinto que quando vou para estúdio com um artista, não é o Afonso do Brás que está a escrever, porque se for eu vou estar a servir mal o artista, o cliente naquele caso. Para muitos artistas o que eu faço é, dias antes, depende do tempo que tenho, mas muitas vezes dias antes, ouço as músicas todas, analiso a concorrência, ou seja, artistas parecidos, o que é que estão a lançar agora e o que é que estão a fazer, vejo entrevistas para ver palavras que esses artistas usam mais vezes, Ok, porque isto depois é tudo uma coisa, Claro. é tudo uma construção de uma E personagem. tem de fazer sentido. Sim, porque se eu, por exemplo, quando escrevi para o Maninho, por exemplo, eu se estivesse em estúdio a escrever enquanto Afonso do Brás, eu acho que ele não ia adorar a música, porque apesar de poder sair alguma coisa gira ou não, não era ele. E acho que aqui tem de haver este tipo de adaptação para a Marisa também, ou seja, o Afonso do Brás é assim um pop e depois tens uma Marisa assim com um fado mais ligeiro, ou seja, são estilos muito diferentes que são cantados e interpretados por pessoas com vidas completamente diferentes e eu acho que nunca posso ser eu a dar uma música àquela pessoa, tenho que ser eu em representação dela a fazer-lhe um Claro. tema. Faz todo sentido. E eles dizem-te qual é o tema ou a mensagem que querem passar? Ou tu pensas em alguma, quando estás a fazer esse estudo, pensas em alguma coisa e trabalhas sobre isso? Acho que depende do que me pedem. Já me pediram tudo, já me disseram, olha, queria uma música romântica em que o título é Lá Vai Ela. E eu lembro-me que escrevi na altura um fado chamado Lá Vai Ela. Às vezes dão-me uma base de guitarra. Por exemplo, para o Nelson Freitas eu fiz uma música chamada Ela, que está num dos álbuns dele, em que tinha uma base de guitarra e disseram, olha, vê lá se consegues escrever alguma coisa sobre isto. E escrevi por aí. Para o Maninho, que é um grande amigo meu, acabámos por nos encontrar em estúdio e a coisa foi surgindo ali, por isso, e não havia assim nenhuma diretriz por base. E acho que é bom. Vai variando. É este jogo de cintura porque faz-te estar sempre a treinar. E acho que é importante ir fazendo este exercício. E para ti, tu vais tendo acontecimentos na tua vida que pensas, queres escrever sobre isto? Quero passar esta mensagem? Ou também vai variando? Sim, olha, acho que está a ir variando no geral com a vida, porque ao início eu dizia sempre, as primeiras entrevistas, se tu fores ver, eu digo sempre isto, que é, eu não escrevo sobre mim. Eu não gosto de passar o meu lado pessoal para as músicas, gosto de ter a minha vida privada e depois gosto de escrever histórias para as pessoas se poderem ou não relacionar.
Só que a verdade é que eu fui parando de dizer isto porque me fui apercebendo que, afinal, estou a cantar as músicas e penso, mas calma, isto até meio que é sobre mim. E comecei-me a perceber que há muito esse meu lado, e acho que há sempre, acho que como um artista quando escreve uma canção, acho que tem sempre um lado próprio dele na música, por muito que seja uma história imaginária, por exemplo, o Marido e Mulher é uma história altamente imaginária, porque eu não sou casado, mas acho que aquilo surgiu numa altura em que eu andava a pensar como é que seria ser e um dia quero ser, ou seja, parte sempre da tua existência, parte sempre de algo que está na tua cabeça naquele momento. E por isso acho que é isso, acho que é importante teres esse lado mais identitário para ti e ao mesmo tempo teres esse lado mais de representação para conseguires passar a tua identidade sem a perder e sem roubar a do outro. Ou seja, é um processo que vais fazendo. Em um encontro. Sim, O exatamente. que é que nunca é demais quando escreves música? Reescrever. Reescrever. Isso se calhar é a resposta mais secante que tu vais ouvir, mas eu acredito mesmo muito que a escrita só começa quando começamos a reescrever. Porque e há imensa gente que não vai concordar com isto e eu percebo, acho que cada um tem o seu método e é muito subjetivo. Mas para mim nunca é demais reescrever porque eu gosto de passar para o papel uma ideia, mas eu depois, um pouco a minha forma de escrever e a minha escrita, eu não gosto muito de ter as coisas simples, eu gosto de ter, ainda que a ideia seja simples, porque gosto de ter algumas piadas, alguns trocadilhos, algumas rimas no meio dos versos, ou seja, gosto de dar dinâmica criativa à letra. E por isso eu provavelmente uma música escrevo-a num dia e depois passo um mês a reescrevê-la. E quando a música acaba, nunca tem nada a ver com a que escrevi ao início. E eu acho que isto para mim é muito importante porque vai-se atribuindo riqueza e acho que está aqui a diferença. E isto não é nenhum tipo de crítica, porque nunca o faria, mas... É o teu estilo. Sim, e a nível pessoal acho que é aqui que eu consegui buscar a riqueza linguística que eu tento dar ao meu projeto. É esta coisa de, ok, todos nós escrevemos sobre amor e este tema já está mais do que falado. Como é que eu posso dizer e falar de forma diferente? Exato. E acho que é aí que se vai buscar algumas coisas. A canção do Elevador, por exemplo, é das canções que eu gostei mais de escrever. E eu pensei, ok, olha, esta música é eu amo a minha vizinha. E depois pensei, não, como é que eu posso dizer que amo a minha vizinha de outra forma? E depois já devia haver vacina para curar a minha sina que o raio da vizinha tem-me a amaldiçoar. Ou seja, é uma forma super bonita de dizer, eu estou super apaixonado pela raio da vizinha, o que é que ela me fez? E eu acho que é engraçado este jogo, ainda por cima a nossa língua é tão rica que acho que dá para fazer mil e uma Para coisas. brincar, exatamente. Sim. E em estúdio, o que é que nunca é demais para ti? Em estúdio, eu acho que o que nunca é demais para mim é o contributo de outras pessoas. Porque eu sinto muito que, embora eu seja um autor muito solitário, gosto de escrever e compor sozinho, não gosto muito de ter essa parte criativa de outras pessoas, porque gosto de tentar perceber se as pessoas querem ouvir aquilo que eu tenho para contar e para dar. Eu sinto que isto pode ser um problema ao longo do processo criativo, porque se for eu a fazer tudo, eu acho que me vou fechar muito numa ideia e que se calhar depois estou a perder alguma riqueza de inputs de pessoas que possam vir de fora. Claro. E por isso, a partir do momento em que eu entro em estúdio, eu abro a música, apesar dela já estar escrita e composta, eu abro a música aos músicos que a tocam para darem os inputs deles, aos produtores que as produzem para poderem também dar a sua riqueza de instrumental. E acho que assim é aí que se vai buscar essa parte da riqueza musical. E que torna a música muito mais completa. E hoje em dia eu olho para músicas minhas com a guitarra, que são giras, mas são assim cançõezinhas, e depois com banda são coisas gigantes e que eu nunca conseguiria fazer sozinho. Nunca. Sim, e há uma diferença nas músicas que tu, por exemplo, o teu primeiro álbum, as músicas que ouvimos do álbum e depois essas músicas tocadas em concerto. Sim. Há sempre arranjos diferentes. Essa parte também é muito gira. Fala-me da música Verão, que fizeste com o Luís Trigacheiro, porque ainda não era verão quando a lançaste. Ainda não era verão quando a lancei, é verdade. Aí tem duas razões. Uma delas porque efetivamente a música foi feita no final do verão do ano passado, porque eu sinto que é uma altura, eu não sei se tu sofres disto também como eu ou não. Tu gostas do verão? Eu gosto muito do verão. Ok, mas não é a tua altura preferida do ano? É a minha altura preferida, mas deixei de gostar do verão por ir para a praia, porque deixo
de ir mais para a praia por Sim. trabalho, não é? Certo. Mas gosto muito depois da parte dos festivais e tudo o que temos associado também à rádio. Portanto, continua a ser uma das minhas partes favoritas, uma das minhas estações favoritas, sendo que de formas diferentes. É uma correria muito maior, não é? E Sim. tu agora deves sentir o mesmo. Sim, 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 é isso. Agora acho que nós já associamos o verão muito a trabalho, mas ao mesmo tempo, não sentes isto que é quando chega ao final do verão e começam as noites a ficar maiores e começa a ficar mais frio e mais fresco à noite e começamos a pensar, bem, agora falta um ano para voltar Sim. tudo isto outra vez, falta um dúvida. ano para os festivais, falta um ano para as jantaradas com amigos em que estamos de t-shirt e calções. É que depois passa tudo muito rápido. Passa super rápido e eu acho que nós ficamos todos com este saudosismo de "Epá, agora temos de esperar um ano inteiro para que isto volte." E foi nesse sentimento que começou a surgir a verão, no final do verão do ano passado, em que eu comecei a pensar, agora falta um ano inteiro. Mas se calhar era giro escrever sobre isto, era giro tentar fazer uma música que pegue num lado mais da saudade do verão que está para vir, ou seja, nós agora vamos todos voltar para as nossas cidades, vamos todos voltar ao trabalho, vai voltar o inverno, vão voltar a haver momentos mais difíceis que temos sempre ao longo do ano, mas aconteça o que acontecer, o verão vai sempre voltar, haverá sempre outro verão, vamos sempre voltar todos a encontrar-nos, vamos sempre voltar a estar todos juntos à volta de uma mesa, a conversar, a beber copos, a dançar. E eu acho que essa ideia quase de esperança, assim colocada num ano, acho que era uma ótima história para se contar. E pronto, e portanto ela surgiu nessa altura, por estar muito associada a estas noites com amigos e família e muita gente e ser sempre uma pluralidade de pessoas, eu decidi que não podia ser uma música só minha, tinha de ser um dueto. E porquê é que decidiste chamar o Luís? O Luís, porque eu associei esta música, apesar da música ter uma conotação um pouco romântica pela letra, muita gente vai associar a música a um romantismo de um casal, mas na minha ótica enquanto compositor é um romantismo de amizade. Ou seja, a ideia de eu paro o mundo só para que venhas cá parar e para que nos voltemos a encontrar e quero acelerar o tempo, eu estou a pensar nisto para os meus amigos, que é pá, quero que voltemos a estar aqui à volta desta mesa todos a conversar. E por isso a música para mim sempre teve uma vertente muito grande de amizade e por isso eu queria, em primeiro lugar, um amigo que cantasse bem, não é? E o Luís então canta-se Sim, não de podia forma chamar um inacreditável. amigo teu advogado, não é? Exatamente, aí não podia, não é? E lembro-me na altura, eu nessa altura também estava em estúdio com ele, a ajudar-lhe com algumas músicas dele, e lembro de lhe mostrar este tema. E ele disse, olha, gosto imenso, quando fores gravar diz-me. E pronto, eu depois fui gravar, convidei-o e foi a melhor decisão de sempre, porque é incrível poder juntar o trabalho à amizade e poder estar entre amigos em estúdio e agora em palco, e é super giro poder ver a música a crescer dessa forma. Sem dúvida. E a tocar na rádio. Uhum. Já falámos da escrita das músicas, de ir para o estúdio, de escolher com quem é que vais cantar, mas temos de falar também dos videoclipes, porque tu também adoras videoclipes. Lá Certo. está, na altura que sonhavas fazer parte dos Morangos com Açúcar, se calhar não sonhavas que ias representar nos teus videoclipes. Certo, e eu adoro esses dias, isso é incrível. É isso mesmo que eu quero falar, é que tu adoras, tu vibras com esses dias. Imenso. Eu lembro-me que no teu primeiro videoclipe tu não querias muito estar ali a representar a música, só pareceste a tocar a guitarra, lembras-te Sim, certamente. sim. E eu acho que tu adoras esses dias de filmagem e tu comprovaste isso, principalmente se forem no Rio de Janeiro, não é? Especialmente se forem no Rio de Janeiro. Sim. Tu tiveste uma grande experiência agora há pouco tempo, que foi não só gravar o videoclipe, como gravar a música no Rio de Janeiro. Sim, e foi uma sensação incrível. Aliás, é o próximo single que eu vou lançar. Ainda não posso dizer muita coisa porque nós estamos agora a criar a calendarização para começar a pôr as coisas cá fora, até porque vai ser um dueto. E pronto, e temos também todo um outro lado para gerir. Mas é uma música mesmo muito gira. É uma música que terá sempre uma conotação brasileira, daí termos ido ao Rio de Janeiro. E o que me deixa muito feliz, porque a minha mãe viveu muitos anos no Brasil, em São Paulo, grande parte da infância dela. E por isso eu sempre tive muito esse lado mais brasileiro na minha família e nas coisas que eu via, Adriana Calcanhoto, Rita Lee, e pronto, e fui sempre muito crescendo com esses álbuns e fez-me muito sentido escrever uma música também desse género, especialmente porque foi numa altura em que tinha acabado de ajudar o Maninho com o Garota e o Até ao Fim. Por
Por isso eu pensei, pá, Ficaste com vontade. fiquei com vontade de fazer assim também assim uma espécie de assim, mais de bossa nova para mim. E pronto, e comecei a compor este tema que vai sair entretanto, e quando chegou a altura de decidir onde é que iríamos gravar o videoclipe, eu pensei, que sentido é que faz eu gravar um tema que é um dueto com uma conotação muito brasileira em Lisboa? Não pode ser, não é? Por isso, metemos no avião e fomos para o Rio de Janeiro e acho que foram 8 dias, e foram dos 8 dias mais giros que já tive enquanto experiência de música e profissão, não é? Tens sempre uma parte de lazer, não é? Porque estás numa cidade também com muita vida, mas a parte profissional foi inacreditável, adorei a experiência. E qual é que foi assim a principal diferença entre filmar cá e filmar lá? Eu acho que sei uma, mas quero saber se por acaso é a mesma. Sim, olha, eu consigo pensar logo em várias. Uma delas que me veio logo à cabeça é o calor. Ok. Porque tu não estás bem a ver. É que uma coisa, ou seja, Lisboa também, no verão, também está muito quente, obviamente, mas estar no Rio de Janeiro com um céu limpo, sol, e nós com roupas, ou seja, não podemos só estar de calções e tronco nu, temos de estar com roupas para os vídeos, né? Com roupas ali a contracenar e a andar de um lado para o outro pela cidade, com aquele calor todo. Pá, nós estávamos constantemente com toalhas, porque aquilo era mesmo muito, muito, muito quente. Esse é um deles. O segundo é uma infelicidade associada à cidade do Rio de Janeiro, mas que as pessoas sabem e que faz parte, que é um pouco a parte mais da criminalidade. Ou seja, nem a ideia de criminalidade, porque eu estaria a ser injusto porque não vi nada e não aconteceu nada, mas há muito sempre aquela atenção especial, porque nós estamos com equipamentos que são caros e que efetivamente chamam a atenção, especialmente nós fomos gravar na altura a seguir ao Carnaval, portanto é uma altura em que ainda há imensa gente nas ruas e nós andávamos lá com aquelas câmaras e foi-nos até aconselhado a ter seguranças para proteger o equipamento. Nesse ponto, exatamente. Acho Sim, que foi uma grande diferença em comparação. Nessa parte é um bocadinho porque tu estás sempre assim meio atento, mas eu gosto de pensar que também não vou estar a ser injusto e estar já a fazer juízo de valor, porque a verdade é que é uma cidade como qualquer outra, as pessoas são inacreditáveis, eu adorei as pessoas, adorei tudo, adorei o tempo, a comida, a vibe toda, foi incrível e por isso, obviamente que havia essas questões no ar. Essas preocupações. Sim, claro. mas a experiência foi incrível para nós até por causa disso, porque não aconteceu rigorosamente nada, há só esse mindset diferente, mas vale mesmo muito a pena. E o que é que te entusiasma agora quando gravas videoclipes e tens de representar também um bocado? Sim, olha, entusiasma muito. Aliás, só há bocado falaste do marido e mulher e vou só contar aqui uma pequena curiosidade. Eu espero que ela não me mate, mas acredito que não. Mas tu estavas a dizer, e com razão, que no meu primeiro videoclipe eu não queria ser um dos atores principais e acabei só por estar ali a tocar e ser o Afonso do Brás numa história de um romance. Exatamente. Mas que me arrependo brutalmente. Pois, porque será? É verdade, porque é uma história muito engraçada, é que a minha namorada, atualmente na altura não era, mas foi a atriz desse videoclipe. Aliás, tu conheceste Conhecia a tua namorada nesse videoclipe, exatamente. Por isso, desde então, obviamente quero participar em todos os videoclipes. Agora já não é? Agora sou um homem comprometido. Dia será com ela? Eu adorava. Faz todo sentido, ela é atriz. Faz imenso sentido. Tu fazes videoclipes. Depois falta, mas o marido e mulher era especial, não é? Devia ter sido esse fogo. Mas sim, mas acredito que vai acontecer. Acredito que vai acontecer. Mas está aqui um exemplo de que as coisas realmente se encaminham. Ou seja, tu não participaste com ela, mas de alguma forma encontraram-se, não é? É verdade, sim, senhor. Eu acho que as coisas estão destinadas a acontecer. E pronto, e depois vamos descobrindo o nosso caminho, mas sim, respondendo até à tua pergunta, agora saindo deste lado mais romântico, mas respondendo à tua pergunta, eu acho que sim, eu acho que hoje em dia, para mim, os videoclipes continuam a ser uma parte importantíssima do processo criativo, porque eu gosto muito de contar histórias, e como acho que as letras acabam sempre por ter um conteúdo muito engraçado para dar vida a nível visual, acho que é sempre super engraçado, ainda por cima depois a equipa com que eu trabalho nos videoclipes é um espetáculo, sou super fã de todos, são amigos, e pronto, e tem sido incrível. Aliás, todos os meus videoclipes são feitos com o grande Pedro Bessa, de quem eu gosto mesmo muito, e é ótimo até poder sempre voltar a juntar o meu trabalho a uma oportunidade para estarmos todos juntos e a trabalhar todos juntos. E é o outro lado que tu trabalhas a tua parte de
contar histórias, da criatividade, porque tu também participas no imaginário do que queres para o teu videoclipe. Sim. Tu crias também a mensagem que queres passar, não só na música, mas também no vídeo. Portanto, Sim, é isso. Eu acho que como acabam por ser letras muito pessoais, eu gosto sempre de, olha, eu imaginei isto assim. E depois normalmente sou eu e o Pedro que em conjunto vamos delineando, ok, mas e se fosse mais assim? Porque eu depois tenho um grave problema que é, eu quero isto assim. Só que eu não penso o que é preciso para ter isso assim. E depois está o Pedro a dizer... se não é? Exato, depois é o Pedro que diz, não, assim não, fazemos assim, assim, assim. E pronto, e acaba sempre... E hoje já participas à vontade nos videoclipes? Já, e adoro. Sim. Esse teu lado de ator. Sim. Vamos a uma dinâmica, eu vou dar-te os tópicos e tu só tens de dizer se é demais, se é uma coisa já chata e aborrecida ou de menos, que está em falta. Ok. Videoclipes. De menos. Queres fazer mais? Quero fazer mais e acho que não se deve perder, porque está-se a começar a perder isso. Está-se a começar, eu não sei se devia estar a falar agora, mas no meio da dinâmica, mas acho que se está a perder os videoclipes, está-se a começar a fazer muito mais os visualizers e isso, obviamente que eu sei que também é uma questão de dinheiro e faz parte, mas eu acho que um bom videoclipe é sempre bom porque os olhos também comem. E contam a história, não é? Exatamente. Palco. De menos. Jardineiras. De menos. Sabes que há imensa gente... Eu adoro! A minha banda, para quem não sabe, a minha banda ao vivo estão todos com jardineiras aqui a dizer do Brás à frente. Eu acho isso engraçadíssimo. Há muita gente que goza, que diz, parecem que vêm todos do stand de automóveis. Só que eu acho que gozam, mas eu acho que fica super giro. E quero ter cada vez mais e ter cada vez mais em palco. Por dois lados, por duas razões. Em primeiro lugar, porque significa que estamos a ter mais concertos, o que é ótimo sinal, haver mais jardineiras. E por outro lado, porque eu ainda não estou com a dimensão da banda que eu quero. Porque eu cresci a ouvir as big bands desta vida, Miguel Araújo, Pedro Brunhosa, e eu quero muito ainda meter mais pessoas em cima de um palco, por isso mais jardineiras. Verão. De menos. Ainda para mais for a música, não é? Sim, queremos muito mais verão. Namorar. De menos. Estou numa altura... Eu sou uma pessoa muito apaixonada e acho que é bom estar assim. E quando estamos... E estão a surgir músicas deste teu estado atual? Deviam estar, sabes que deviam estar, mas nesta fase ainda não estão, porque eu estou agora numa fase de fechar o meu segundo álbum a nível de produção. Ou seja, não estou muito a escrever coisas novas, estou mais a fechar as coisas que já estão escritas. Mas assim que começar a escrever o meu terceiro álbum... Quando sentares para escrever, certamente... E aí começa logo... Vai ser um álbum super romântico, estilo Bruno Mars. Eu tento, exato, quem me dera, imagina. Mas eu tento fugir também um bocado só do tema romântico, porque depois é só amor. Mas sim, vai ter, certamente. Escrever música para outros artistas. Vou ser polémico, essa vou dizer demais. Ou seja, eu quero continuar a fazê-lo, mas estou a chegar agora a uma fase em que quero reduzir um bocadinho, porque quero-me focar mais nas minhas músicas. Claro, para teres tempo também para pensares as tuas coisas. Isto é mais um desabafo e é porque és minha amiga, eu até estou a esquecer que isto está a ser lá. Mas é isso, eu adoro escrever para outras pessoas, mas está a chegar um momento em que quero focar-me um bocadinho mais na minha música. Vou continuar a escrever para outros e é importante termos os nossos limites, percebermos que temos que dosear as coisas para estarmos bem. Sim. Ver alguém a chorar nos teus concertos. De menos, sabes? Eu tenho uma coisa que tento sempre que aconteça, que é um objetivo, que é quando eu canto amanhã, as pessoas choram. E até hoje, em todos os concertos, houve sempre alguém a chorar. No Capitólio houve alguém a chorar. Pois. Mas sabes que eu tenho isso filmado, eu tenho filmado o momento, porque eu no amanhã, no Capitólio, estive a andar pelo meio do Capitólio. E eu quando ensaiei isso, no ensaio, não estava lá ninguém sentado, por isso, isto vai ser facílimo, vou andar pelo Capitólio a cantar, ninguém vai estar, não vou estar emocionado. Assim que eu começo a andar no momento do espetáculo, estão amigos a chorar, família a chorar, ex-colegas de trabalho a chorar, está toda a gente a chorar e eu penso, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu não vou conseguir fazer isto. E estou a andar, e estou a ver pessoas, ok, estou-me a aguentar. Chego ao final da sala, olho para a minha esquerda, um pouco para cima, e estás tu... Mas a chorar, com uma intensidade em que... Com soluços! Mas eu nesse momento, eu tenho a gravação disso, o áudio, eu nesse momento mando falha a voz, mando um pifarzinho, porque começo a ficar tão emocionado, que passei mesmo mal. Eu já disse na rádio, eu nunca mais vou a um concerto teu, porque senão... Repara, a emoção era muita, ver-te ali a concretizar um sonho, ver-te
Não te sei explicar, fiquei mesmo muito comovida e acho que sinto que mereces tanto Obrigado. estar em cima de um palco e ter as pessoas a apoiar-te, que mexeu mesmo com as minhas emoções. E essa é uma das coisas boas que eu sinto que trago um bocado deste projeto, que é os amigos que estou a fazer pelo caminho. Porque nós somos amigos da música, ou seja, nós conhecemos já neste meio e o Trigacheiro igual, e tem sido ótimo fazer este caminho e depois ver todas essas pessoas também a fazer parte do projeto. Acho que aí faz com que seja tudo muito mais especial. Por fim, ouvir as tuas músicas na rádio. De menos, muito de menos. Quero imenso, quero que sejam cada vez mais. A Verão agora está a correr muito bem. Mas ainda há tantas para chegar, não é? E ainda há tanta música para chegar. E há umas tão giras que vêm aí. Há umas mesmo muito giras que vêm aí. Acho que já respondeste um bocadinho a isso, mas pode ser outra a resposta. Neste caminho que tens feito, o que é que mais te surpreendeu? Agora, tirando esta parte das amizades que tens também. O que mais me surpreendeu, acho que foi a perceber-me que, em primeiro lugar, que consigo fazer isto. Ou seja, porque eu sempre tive muito medo desta ideia de estar preso à inspiração. Ou seja, a minha vida e a minha vida profissional está dependente de uma coisa que eu não sei de onde é que vem. E isto sempre me assustou imenso, esta ideia. Não é palpável, não é? Sim, não é. Não é ir a uma caixa, olha, está aqui e vou fazer. Usar. Exato, e isso assusta-me imenso, especialmente quando metes as fichas todas da tua vida naquilo. E tem-me surpreendido sentir que estou a ser capaz de o fazer e que as coisas vão acontecendo. E por outro lado, tem-me surpreendido, também de forma muito positiva, saber que as pessoas estão a querer ouvir. Porque acho que nós vivemos cada vez mais num mundo em que há tanta competição por atenção, ou seja, queres ver um filme, tens milhares de filmes, queres ver uma série, tens milhares de séries, queres ouvir uma música, tens milhares de músicas, e acho que nós vivemos tanto numa fase em que o novo petróleo é o tempo das pessoas. E está-me a surpreender imenso sentir que neste mundo tão competitivo e com tanta coisa e com tantos estímulos a acontecer, que eu estou a ter um espaço para entrar na vida das pessoas. E acho que isso está a ser incrível, seja na rádio, quando estou no carro ou a trabalhar, seja quando uma noiva está a encaminhar-se para o altar com o marido e mulher, seja alguém que decide que vai mudar de vida e está a ouvir o amanhã, olhar para o pôr do sol. Isso são tudo coisas que foram acontecendo e que para mim está a ser incrível de experienciar e de fazer parte. Acredito. E é merecido. Sentes que falaste mais? Eu sinto. Aliás, as pessoas que começarem a ouvir agora da parte final vão estar bem, este falou imenso, está super rouco. Não, falei, mas gostei imenso e eu adoro sempre falar contigo, por isso ainda ficava aqui a falar muito mais. E eu contigo. Muito obrigada, Afonso. Obrigado mesmo. eu. És um amor e mereces muito que está a acontecer e mereces ainda ser mais reconhecido. E vem mais e vamos juntos. E vais lutar por isso também. Sim, Obrigada. Falar de mais com Inês Bento na RFM.